Olá, pessoal! Vocês já ouviram falar que a China foi apelidada de maníaca da infraestrutura? Este apelido não é negativo. Ele, na verdade, reflete o assombro dos estrangeiros diante da imensa velocidade de desenvolvimento da China. No vídeo de hoje, vamos apresentar a impressionante tecnologia de construção chinesa, que tem deixado os engenheiros e o presidente americano perplexo. Antes de começarmos, seria ótimo se pudessem nos apoiar curtindo este vídeo e se inscrevendo no Curiosidades no Mundo. Apreciamos muito as suas opiniões e adoraríamos que compartilhassem seus pensamentos sobre essas impressionantes tecnologias de construção na seção de comentários abaixo. Sem mais demoras, vamos iniciar essa jornada extraordinária. Durante um discurso, o professor Ellison, da Universidade de Harvard, expressou sobre o ritmo acelerado do avanço chinês, mencionando: "Tudo está evoluindo tão rápido que mal temos tempo para nos impressionar. A ascensão da China é incrivelmente rápida, quase meteórica. Essa transformação tem sido tão veloz que mal tivemos chance de nos surpreender." Para exemplificar, o professor Ellison mencionou um caso específico. Em Massachusetts, nos Estados Unidos, houve reparos em uma ponte a partir de 2012, previstos para durar 2 anos. Surpreendentemente, em 2014, anunciaram que ainda não estava concluída. No ano seguinte, projetaram mais 1 ano de trabalho. Em 2014, novamente alegaram a não conclusão. A data de finalização foi omitida. Por fim, no ano passado foi concluída, ultrapassando 3 vezes o orçamento inicial. Por contraste, há uma ponte em Pequim, na China, conhecida como Ponte Sanyuan, que é consideravelmente maior que a ponte americana. Em 2015, os chineses optaram por reformá-la. O professor Ellison lançou a pergunta: quanto tempo vocês acham que os chineses levaram para concluir esse projeto? Alguém arrisca um palpite para 2015? Tudo bem, 3 meses. Surpreendentemente, a resposta foi 43 horas. É incrível, não é? Certamente algo improvável de acontecer em Nova York. Sim, vocês ouviram corretamente. Apenas 43 horas. Obviamente, uma situação dessas não teria viabilidade em Nova York. É completamente improvável. Estas palavras resumem muito bem a obsessão da China com infraestrutura. Há também um jovem chamado Luo Zhengyang. Ele esteve em Dalian, na China, como turista em 2013 e, ao retornar em 2015, se surpreendeu. Uma ponte sobre o mar havia sido construída onde antes não existia nada. Ele exclamou: "Uau! Isso é a velocidade da China." No entanto, meus amigos, isso é apenas um vislumbre da impressionante capacidade de infraestrutura do país. Avançando para 2018, e a China está mostrando sua força mais uma vez. Devido a conflitos com uma rota recém-construída, a estação ferroviária de Longyan, na província de Fujian, teve que ser demolida. Após extensas discussões, os especialistas decidiram mover toda a estação diretamente. O plano foi concluído rapidamente e as obras começaram. Para evitar perturbações no tráfego normal no dia seguinte, o projeto foi executado durante a noite, com 1.500 trabalhadores e uma variedade de máquinas de construção. Surpreendentemente, a China finalizou um projeto de infraestrutura de 1,5 quilômetros em menos de 9 horas. Quando a imprensa internacional teve conhecimento disso, gerou um grande alvoroço. Estamos ouvindo críticas sobre nossa infraestrutura de transporte, especialmente aqueles que lidam diariamente com serviços ferroviários de baixa qualidade. Ao ponderar sobre como os chineses realizam esses feitos, construindo uma estação completamente nova em apenas 9 horas, utilizando milhares de trabalhadores, talvez devêssemos explorar maneiras mais criativas de desenvolver rapidamente a infraestrutura, em vez de deixar as pessoas isoladas em áreas remotas. A estação foi erguida em apenas 9 horas. 9 horas. Busquem e há um vídeo disponível. Parece um programa de televisão da vida real e é algo que vocês precisam conferir. Muitos tiveram dificuldade em acreditar que a China poderia realizar algo assim. Então, quão robusta é de fato a capacidade de infraestrutura da China? Vamos analisar alguns exemplos. A China se destaca como o único país que proporciona eletricidade para todos os lares de sua população de 1,4 bilhão de habitantes. Possui a mais abrangente rede elétrica do mundo, com 9,96 milhões de estações de comunicação, liderando o ranking global. Além disso, conta com mais de 1 milhão de pontes para rodovias e ferrovias, ocupando o topo da lista mundial. Sua extensa malha ferroviária de alta velocidade abrange uma extensão total de 31 quilômetros,
colocando-a em primeiro lugar globalmente, enquanto sua rede de rodovias expressas se estende por 131 mil quilômetros, também liderando o ranking mundial. Vale ressaltar que a primeira rodovia expressa da China, a rodovia Shenyang-Dalian, foi inaugurada oficialmente em 1988. É surpreendente pensar que, em pouco mais de 30 anos, a China passou de um ponto inicial para se tornar líder mundial nesse aspecto. É como se tivessem acionado um botão de avanço rápido no desenvolvimento. Aqui vai um dado curioso. A China consumiu em 3 anos a mesma quantidade de cimento que os Estados Unidos consumiram ao longo de quase um século. Isso mostra como as mudanças rápidas se tornaram uma característica comum na China. No entanto, se quisermos abordar a capacidade da China como uma entusiasta da infraestrutura, devemos agradecer à OS Estados Unidos por ensinar à China uma lição valiosa. Nos primórdios da fundação da China, a infraestrutura não era exatamente prioridade. Afinal, acabavam de emergir de um século de humilhação, concentrando-se em superar a pobreza e a fragilidade, assegurando que a população tivesse meios básicos de sobrevivência. Enquanto isso, os Estados Unidos exibiam seu poderio em infraestrutura, com 400 mil quilômetros de ferrovias, 124 mil quilômetros de rodovias e maravilhas da engenharia como o Empire State Building e a barragem Hoover. Em 1950, os Estados Unidos produziram impressionantes 87 milhões de toneladas de aço, enquanto a China conseguiu apenas 610 mil toneladas. No entanto, os antecessores da China no exército voluntário enfrentaram os poderosos Estados Unidos. Imaginem essa cena. Durante a Batalha do Reservatório de Chosin, em 5 de dezembro de 1950, a primeira divisão de fuzileiros navais dos Estados Unidos estava em fuga, tentando desesperadamente escapar. A ponte Shuimen, em Gutori, era uma rota de fuga crucial, mas adivinhem só, o exército voluntário chinês já havia explodido. E toda vez que os engenheiros militares do EUA reparavam a ponte, os soldados chineses a destruíam novamente. Era uma verdadeira batalha de determinação. No entanto, os Estados Unidos, com sua poderosa capacidade industrial, conseguiram transportar 8 conjuntos de pontes de 8,8 toneladas do Japão em apenas 2 dias. E assim, construíram rapidamente uma imensa ponte inteiramente de aço, pesando 50 toneladas, para em seguida se retirarem rapidamente. Essa situação deixou uma marca inesquecível em nossos predecessores no exército voluntário. Desde então, a China percebeu que precisava se tornar mais forte, ou então estaria sujeita a agressões. Em 1953, com o fim da Guerra da Coreia, a China embarcou oficialmente em seu primeiro plano quinquenal. A partir desse momento, a China dedicou todos os seus esforços para alcançar os Estados Unidos. Se não houvesse dinheiro, eles comiam uma refeição a menos. Se não houvesse tecnologia, estudavam muito e faziam o melhor para mudar. Se não houvesse máquinas, as mãos dos trabalhadores chineses se tornavam escavadeiras e seus ombros se tornavam guindastes. Em 1958, teve início oficialmente a construção da ferrovia Qinghai-Tibete, a ferrovia mais extensa e de maior altitude do mundo em um planalto. Esta rota atravessava as montanhas Tangula, alcançando uma altitude máxima de 5.072 metros. A maior parte do trajeto estava localizada em uma área de condições extremas, cobrindo 550 quilômetros de solo congelado. Com o descongelamento do solo, havia a certeza de que o leito da estrada seria afetado. Para lidar com esse desafio, os cientistas chineses implementaram soluções como a construção de pontes para suportar a estrada, a ventilação do leito e o uso de painéis de isolamento. Entretanto, em comparação com o solo congelado, desafios ainda maiores surgiam devido à escassez de oxigênio, às baixas temperaturas e à radiação ultravioleta. Diante disso, a China investiu quase 200 milhões de yuan e estabeleceu 155 pontos de assistência médica ao longo da ferrovia, com mais de 600 profissionais médicos residentes. Graças aos esforços incansáveis desses profissionais, desde o início da ferrovia Qinghai-Tibete, foram atendidos 453 mil pacientes sem registro de óbitos. Essa estrada celestial levou 26 anos para ser concluída e aberta para a operação, conectando o antes isolado planalto Qinghai-Tibete. É um marco significativo na história de desenvolvimento de infraestrutura da China. Após 70 anos de tempestades e transformações, a China se tornou um dragão em ascensão, e sua força de infraestrutura alcançou um nível incrível. Um dos exemplos mais impressionantes é a construção dos hospitais Huo Shenshan
e Liangshan. Em 2020, no início da pandemia de Covid-19, a China necessitava urgentemente de um hospital especializado para enfrentar o surto, e eles agiram com determinação. O Hospital Huashanshan, em Wuhan, foi erguido em apenas 10 dias, do dia 23 de janeiro até a manhã de 2 de fevereiro. Isso mesmo, em apenas 10 dias. E como se isso não fosse impressionante o suficiente, 3 dias depois, concluíram o Hospital Liangshan em outro sprint de 10 dias. Esses feitos extraordinários fizeram manchetes em todo o mundo e com toda razão. Foi um verdadeiro milagre, e foram os trabalhadores chineses que tornaram esse milagre possível. Os trabalhadores na China são reconhecidos como alguns dos mais dedicados do mundo. Sua força de trabalho é verdadeiramente extraordinária. Esses indivíduos comuns alcançaram inúmeros recordes mundiais, deixando os americanos surpresos. Eles personificam a coesão nacional e o espírito de união da China. É esse comprometimento que justifica o apelido maníaca da infraestrutura para o país. Conseguiram compreender melhor a engenharia incrível e a tecnologia de construção chinesa? Adoraríamos ouvir seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal para acompanhar mais conteúdo fascinante. Obrigado por assistir e esperamos vê-los no próximo vídeo. Cuide-se e até breve.